Bem-vindo e bem-vindas. Hoje nós estamos juntos aqui para mais um episódio do nosso Pode Tudo aqui de Manaus. E hoje a gente tem assim uma grande satisfação de receber uma pessoa ilustre, importantíssima, né? Dispensa apresentações, mas eu vou fazer uma breve apresentação aqui, né? Ele atualmente é o Dr. Serafim Fernandes Correia, conhecido aqui da nossa região, que está atualmente como secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Né, ele possui um currículo extenso, né, mas a gente pode mencionar aqui por alto, só mais essencial, formação universitária em Economia pela UFAM e Direito pela Faculdade Marta Falcão, e o fato de ter sido, né, já nosso prefeito da cidade de Manaus e deputado estadual. Então, antes de mais nada, a gente começa a conversar, não é, esse importante convidado. E então gostaria de passar a palavra para você fazer assim, primeiras considerações. Tá certo. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado, Nazaré, pelo convite. E nós estamos aqui para um diálogo, procurar dar o maior número possível de informações sobre os temas que nós vamos conversar. Perfeito, muito obrigado. Então, assim, eu gostaria de começar falando sobre algo que sempre me chamou a atenção em você. Eu estava mencionando agora há pouco, né, que eu era um adolescente e aí tinha aquelas propagandas, eu acabei te Sim, conhecendo por isso, essas propagandas para candidatura e, e estava comentando com meu pai, falando, pai, eu vou votar no Serafim. E meu pai, obrigado. de nada. E meu pai tá falando, não, rapaz, tu não vota ainda. Mas aí eu falei, pô, vou esperar então para votar, né? Mas sempre me passou, não essa imagem de político do bem e essa imagem de uma pessoa sábia, que eu acho que é algo que falta. E a gente percebe muitas vezes a sabedoria das pessoas em pequenos gestos, né? E um desses gestos seus que sempre me chamou a atenção foi a preocupação com a questão da orla em Manaus. Não é? A gente sabe que já existiram diversos projetos, né, voltados para ampliar o acesso à orla em Manaus, como até dentro da academia, né? Por exemplo, na UFAM já ouvi falar muito do Ponta Branca, né? Que a gente teria a Ponta Negra e teria o Ponta Branca. Mas foram muitos anos sucessivos de políticos no decorrer desse século, digamos, passado início desse século, né? De mandatos que eles não viram a orla, né? E de alguma forma, não é, a orla lhe chamou a atenção. Não chamou a atenção desses governos, mas sempre lhe chamou a atenção. A gente sabe que hoje você procura restaurar esse projeto, né, maravilhoso, que é o Memorial Encontro das Águas. Gostaria de saber, né, o que existe na orla que muitos não conseguem ver, mas você conseguiu. Veja, eu entendo que o ponto mais belo de Manaus, no aspecto da natureza, é o encontro das águas, sem dúvida. Agora, ver o encontro das águas, você ali navegando numa canoa, numa voadeira ou mesmo num barco é uma coisa. Ver o encontro das águas de 80 metros de altura é outra, tendo lá embaixo uma praia que fica tão bonita quanto a Ponta Negra, porque aquela região ali é a região das lajes. Ali tem um pedral muito forte. Então, ali, as pessoas da Zona Leste conhecem e vão a pé para lá, mas é bom que tenham acesso. E que ali, eu quero resgatar a história, o Orlando Farias, de saudosa memória, era um jornalista de A Crítica. Ele convidou a mim, ao vice-prefeito Mário Frota, então vice-prefeito Mário Frota, e ao senador Jefferson Pérez para irmos lá visitar. Quem foi visitar primeiro foi o Mário Frota. E ele voltou de lá assim encantado. Muito bem, na sequência eu fui e fui junto com Jefferson Pérez. Depois a professora Telvina Garcia também esteve lá. E aí várias pessoas foram e todas ficaram encantadas com aquilo. Não é justo que aquela seja Manaus tão bonita que a própria Manaus não conhece. Aí surgiu a ideia do projeto do Niemeyer, que para fazer justiça também, até porque ele não está mais entre nós, a ideia foi do senador Jefferson Pérez, de que ali um projeto do Niemeyer louvando o encontro das águas seria juntar a beleza arquitetônica do Niemeyer com a beleza natural da cidade. E assim foi feito. Aí o então vice-prefeito Mário Frota liderou essas conversas com o escritório do Oscar Niemeyer, assessorado sempre pelo Carlos Valente, que hoje, com a graça de Deus, é de novo presidente do Implurb e alguém comprometido com aquela obra.
Essa obra não foi possível de ser executada por falta de recursos. O projeto foi abandonado em 2017, 2018. Eu levei o então prefeito Arthur Vigílio Neto lá, ele ficou encantado também, mas também por falta de recursos não conseguiu avançar. Agora o prefeito Davi Almeida promete, já lançou a ordem de serviço para que a obra seja feita. De minha parte, enquanto deputado, eu fiz uma emenda para permitir o acesso, que hoje está praticamente todo asfaltado, faltando concluir arremates do lado esquerdo da via e as calçadas. Mas a obra está uma beleza e vai permitir o acesso. Quando permitir o acesso, não apenas poucas pessoas da Zona Leste, mas toda a cidade de Manaus vai poder ir lá. E a obra sendo concluída, como se espera no ano que vem, Manaus vai ter um ponto turístico da beleza natural, para contrastar com qualquer outra beleza natural do mundo, porque aquilo só nós temos, ninguém tem uma vista daquela, só Manaus tem. Eu fico muito feliz de que agora o projeto vai andar, agora o projeto vai sair. É gratificante saber disso aqui como manauara, né? Pessoa que nasci aqui, sempre tive também esse questionamento, né? A gente sabe que são muitos quilômetros de orla, a gente sabe que muitos espaços estão destinados para a questão portuária, o que é normal, né? E é necessário, mas a gente está dentro, digamos assim, da capital da Amazônia e tem que ter o acesso, né? Claro, e Manaus cresceu equivocadamente de costas para a orla. Verdade. Ela cresceu no rumo da Zona Norte, no rumo da Zona Leste, da Zona Oeste. E a Zona Sul, afora o projeto da Manaus Moderna, ele vai pela orla até um ponto, mas a partir dali ele se Vai indo interioriza pro distrito, no para essa rumo do parte. distrito. Isso. Então, eu creio que quanto mais nós pudermos mostrar a orla para nós mesmos, será muito importante. Eu acho que muda a vida das pessoas, eu acho que está tudo aí, né? Tá a sustentabilidade, Inclusive, tá. se um grande grupo hoteleiro quiser fazer um empreendimento hoteleiro ali naquela área, tendo uma torre que permita uma melhor visão, a visão mais alta ainda do Encontro das Águas, vai ser um sucesso total. Mas ainda não surgiu essa ideia. Até o Hotel Tropical, que é na outra ponta, na Zona Oeste, ele quebrou, né? A Varig quebrou e na sequência levou também o hotel. E o hotel agora está sendo revitalizado pelos novos proprietários, que no caso são os proprietários da Universidade FAMETO. É porque pode parecer realmente uma coisa assim, ah, é só um visual, mas é muito mais que isso, Não, é muito né? mais, vai mudar o conceito. O conceito hoje só tem visual na Ponta Negra. Passaremos a ter um visual também na Ponta Branca. É, Isso é muito importante para conceito de cidade. maravilha. É turismo, é economia Turismo, exatamente, e sem a dúvida. iniciativa privada, é o E o que é espaço o empregos, turismo? O né? turismo é vender imagem, é vender fotografia, é vender vídeos. E ali não tem lugar mais bonito do que aquele contemplando a natureza. Maravilha, né? Uma vista bicolor, né? Eu Sim. passo ali, eu acho lindíssimo também. Pois é, isso me chamou muito a atenção. Agora, a gente sabe também que um outro tema que é muito importante, a gente ouve muito falar, né, nos dias de hoje, tem ouvido falar sobre desenvolvimento, talvez esse foi o termo que começou a surgir antes. Depois a gente começou a ouvir falar do desenvolvimento sustentável, não é? E muita gente ainda não sabe direito o que que é, né? Pelo menos as pessoas não têm um entendimento, né, o estudo sobre isso. Mas surgiram outros dois termos que são mais novos ainda e que também ainda traz muito assim desconhecimento das pessoas, não tem o conhecimento do que é os termos de biotecnologia e bionegócio. Então eu acho que ninguém melhor do que você atualmente, né, para poder, em termos práticos assim, poder transmitir para a gente o que seria isso, né, para uma pessoa que não conhece realmente essa temática poder entender, né, o que significa esse bionegócio, a bioeconomia, a biotecnologia, qual a importância disso para a nossa região, para o mundo, não é? E qual seria então a diferença também entre essa economia tradicional e a bioeconomia, né? Veja, a bioeconomia ela diz respeito à economia possível de se retirar da biodiversidade.
nós temos a maior biodiversidade do mundo e temos muito para usufruir dela, mas para isso nós precisamos de pesquisa, pesquisa pura, depois a pesquisa aplicada, para chegar nas patentes e aí podermos avançar. Para isso, há mais de 20 anos, o governo federal fez o CBA, Centro de Biotecnologia da da Amazônia. Amazônia. Só que, pelas mais variadas complicações do serviço público, não andou. Agora, neste governo, por iniciativa do vice-presidente Geraldo Alckmin, o projeto andou e tem uma nova governança no CBA. Esperamos que tudo caminhe de outra forma, com mais celeridade, para que possamos ter, começando pela pesquisa pura, chegarmos à pesquisa aplicada, chegarmos às patentes. É isso que se espera. E, com isso, desenvolvermos a bioeconomia. Biotecnologia seria aplicar tecnologias aos produtos da natureza, mas aí não apenas na biodiversidade da Amazônia, voltados também para melhorar geneticamente a nossa produção de agronegócio, por exemplo. E bionegócios é que os negócios feitos a partir daí. Dizer que o Brasil tem uma empresa, a empresa brasileira, a Embrapa, de pesquisas agrícolas, né? E ela tem relevantes serviços prestados ao Brasil. Ela tem quase, acho que já fez 50 anos por volta disso, e melhorou em muito a nossa produção agrícola. Somos hoje grandes exportadores de grãos, exatamente por isso. Agora, é oportuno tocar nesses assuntos, porque tecnologia, ciência, inovação são as razões de nós termos perdido a Batalha da Borracha. Como é que foi a Batalha da Borracha? Só nós tínhamos borracha. Essa borracha era retirada das seringueiras dentro da selva amazônica, com o nosso caboclo entrando com um cigarro de maconha na boca, exatamente para não sentir a picada dos mosquitos. Quando ele era picado pela malária, fatalmente ele morria. O que é que os ingleses fizeram? Eles vieram aqui, pegaram uma saca de sementes de seringueira, levaram para Londres, melhoraram geneticamente, plantaram na Malásia num processo racional, em linha de produção, nos termos do Henry Ford, e o seringueiro malasiano, ele saía de manhã numa bicicleta, pedalando e incrustando as tigelinhas para pegar a borracha. No final da manhã, ele parava num lugar de sombra, se alimentava, porque ele já levava a marmita dele pronta, e voltava recolhendo as tigelinhas e colocando num recipiente. Então, ele tinha uma vida tranquila, a coleta era muito racional, o trabalho era eficaz e o rendimento disso era infinitamente melhor e maior do que o nosso caboclo aqui na Amazônia. Com isso, nós perdemos a guerra da borracha e o Brasil, que era o maior exportador de borracha do mundo, ficou perdendo a guerra para a Malásia. Vivemos tempos muito ruins. Quando vem a Segunda Guerra Mundial, os aliados precisavam de borracha. A gente E teve só aquele tinha segundo. aqui. Aí tivemos o segundo boom da borracha. Mas ele foi, de certa forma, artificial, porque ele interessava aos Estados Unidos, que então financiaram grandes projetos no Sudeste, como a Vale do Rio Doce, como a Companhia Siderúrgica Nacional, e injetaram dinheiro no Brasil, e aqui eles financiavam todo o ciclo da borracha, desde o aviador, desde os seringalistas, os regatões que subiam os rios, trocando mantimentos, trocando equipamentos pela borracha. Era um escambo. Mas foi assim que o Brasil contribuiu para a guerra, dizendo que vieram 80 mil nordestinos, principalmente cearenses, para a Amazônia, dos quais 40 mil morreram. E isso eles nunca foram reconhecidos.
Na Constituinte, a deputada federal Beth Aziz apresentou um projeto criando uma aposentadoria ou uma pensão para, primeiro, os sobreviventes, segundo, para os descendentes, no caso, as viúvas, descendentes dos chamados soldados da borracha. E só então os soldados da borracha foram reconhecidos. Portanto, veja que ciência, tecnologia e inovação é uma coisa de 100 anos atrás. Apenas mudaram os nomes, mas é a mesma coisa. E se nós não avançarmos, embora tenhamos a Zona Franca, nós perderemos a nova batalha da ciência, tecnologia e inovação. Por quê? Hoje, quem não tem ciência, tecnologia e inovação vai ficar a reboque, vai ficar sendo um mero montador. E que não é isso que a gente quer. A gente quer ter a criatividade. Cada vez mais é menos Harvard e mais software. Então, os chineses, os coreanos estão levando uma vantagem enorme sobre nós. Temos aqui muitas empresas coreanas e chinesas e elas estão começando, como, por exemplo, a Samsung, que implantou aqui a CIDIA, que é uma instituição voltada para a ciência, tecnologia e inovação. Isso é muito importante para nós, estamos no caminho certo. E tocando nesse assunto tão importante, né, que também vem aí um questionamento que é interessante, né? Então a gente tem essas novas perspectivas trazidas pela uma possível bioeconomia, o levantamento de uma bioeconomia aliada a um fomento à biotecnologia, uma realidade possível de bionegócio, mas a gente também tem a SUFRAMA aí, né? E eu queria saber se, digamos assim, essa possibilidade da biotecnologia, da bioeconomia, ela decorre da existência da SUFRAMA ou ela pode ser na verdade, servir como uma alternativa para após a SUFRAMA? E, na verdade, qual seria a melhor convivência entre ambas, né? Elas Não, eu convivem? entendo que as duas se completam. Certo. É importante avançar com o CBA, é importante avançar com a bioeconomia, podermos ter bionegócios, podermos usar a tecnologia em favor do nosso polo industrial. Não podemos abandonar o polo industrial pelo menos até 2073, exatamente porque ele é um modelo que gera 120 mil empregos diretos e 400 mil empregos indiretos. Abrir mão disso seria uma tragédia para nós. E é bom relembrarmos como é que surgiu a Zona Franca de Manaus. Manaus, o Amazonas como um todo, a Amazônia como um todo, nos anos 60, sofria uma ameaça do projeto dos Grandes Lagos, que era de um ideólogo da CIA, o Herman Kahn. Ele defendia o seguinte: uma barragem na altura de Belém, na altura de Macapá, de tal forma que o rio Solimões, o rio Amazonas, se transformasse num grande lago, que inclusive cobria até a torre do Teatro Amazonas. Portanto, Manaus ficaria debaixo d'água. Contra essa ideia, insurgiram-se membros da academia, como o professor Arthur César Ferreira Reis, e das próprias Forças Armadas, como Humberto Alencar de Castelo Branco. Os dois trabalhavam em Belém. Arthur Reis era superintendente da SPEV, a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, e o Castelo Branco era comandante militar da Amazônia. Veio o golpe de 64, Castelo virou presidente e chamou o Arthur Reis para ser interventor no Amazonas. E qual era o grande debate? Era como o Brasil se defenderia para evitar o projeto dos Grandes Lagos. Bom lembrar que nós vivíamos a Guerra Fria. Haviam duas teses. Uma tese, ela está um pouco ressuscitada agora, que seria da pecuária. Eles diziam assim: a Amazônia será ocupada pela pata do boi. Contra essa tese, Forças Armadas lideradas pelo Castelo e a academia liderada pelo Arthur Reis diziam o seguinte: não, a Amazônia tem que ser ocupada pelo homem, no sentido mais amplo dele. O homem, ser humano, o crítico, aquele que vai sempre contestar as soluções.
e termos um pensamento crítico. E foi por esse caminho que a Zona Franca surgiu. O primeiro projeto que o então governador Arthur Reis tocou perante o governo federal foi a instalação da Universidade do Amazonas, que era um projeto do então deputado Arthur Vigílio Filho, com todo o apoio do então deputado Almino Afonso, que conseguia na sanção do presidente da República, João Goulart, e do primeiro-ministro, que era Tancredo Neves. Foram eles que recriaram a UFAM, mas na UFAM você não encontra uma sala com o nome de João Goulart, uma sala com o nome de Tancredo Neves ou uma sala com o nome de Almino Afonso. O campus é chamado Arthur Vigílio Filho e, graças a Deus, numa justa homenagem, mas os outros três que foram fundamentais não são lembrados. Muito bem. O que aconteceu? Roberto Campos, o avô do atual presidente do Banco Central, era o ministro do Planejamento. Quando ele viu como funcionava o Banco de Crédito da Amazônia, que era o chamado Banco da Borracha, ele decidiu o seguinte: olha, não vai mais financiar dessa maneira, porque era um escambo. Ele financiava em dinheiro, os seringalistas, os aviadores e os regatões compravam mercadorias, subiam os rios entregando essas mercadorias e recebiam na volta em borracha. E aí eles iam ao Banco da Amazônia e pagavam em borracha. Aí o Roberto Campos disse: não, isso é escambo, isso é pré-capitalismo, agora eles têm que vender a borracha e pagar o banco em dinheiro. Só que os comerciantes, os seringalistas, eles não conheciam os compradores de borracha, que eram os fabricantes de pneus, que ficavam em São Paulo. O resultado é que começou uma quebradeira geral. O grande pleito, na época que se decretou a Zona Franca, era de novas linhas de financiamento, voltar como era antigamente, e uma moratória dos débitos que não tinham conseguido pagar. Muito bem. Castelo Branco, o Arthur Reis foi ao Castelo Branco deslocou o navio Rosa da Fonseca para Manaus. Aí desceram de Manaus até Belém um grupo de empresários amazonenses e paraenses, os governadores, ministros, e foram discutindo opções para a Amazônia. Dessa viagem surgiu a Zona Franca de Manaus como uma forma de colocar gente aqui, colocar homens, colocar empresários, colocar trabalhadores organizados, de tal forma que tivesse uma consciência crítica e pudesse se rebelar contra qualquer projeto que ferisse os interesses da Amazônia. E assim foi feito, e assim surgiu a Zona Franca. A Zona Franca, que não tinha um viés de preservação ecológica no início, mas terminou sendo um avanço muito grande, porque se você pegar o mapa do Google e você verificar, o Amazonas preserva 98% da sua floresta. Estou extremamente feliz, né, por essa aula que você está dando para a Obrigado. gente. É interessantíssimo, né? Como se o Serafim pegasse essa parte da história e colocasse um microscópio e vai mostrando cada detalhe. Então, realmente, depois eu vou voltar o vídeo para ver mais e ouvir com mais calma, para poder até ampliar, né, direções no estudo sobre esse tema que é importantíssimo. Você acabou de falar, né, que a Sulframa, então, na realidade, ela veio como uma proposta, né, de desenvolvimento, sim, não é? E até uma defesa, né, da Sim, nossa... uma defesa da região. Isso aí eu não sabia. Já tinha ouvido falar muito por alto essa questão dos lagos, mas muito... Coloque no Google Herman Kahn, Projeto dos Grandes Lagos, aí você vai ver toda a defesa dele. Porque o que ele dizia? É que na guerra, numa eventual guerra da União Soviética contra os Estados Unidos, a primeira providência seria fechar o Canal do Panamá. Então, ele queria abrir um outro canal que ligasse o Oceano Atlântico ao Pacífico. E esse canal era o Projeto dos Grandes Lagos. Esse foi o projeto megalomaníaco, mas que durante muito tempo dominou os debates. Ameaçou, né? Então, olha só, e aí veio a Zona Franca, que é essa solução que está aí até hoje.
como você mesmo mencionou, né? Naquela época que surge a Zona Franca, não tinha economia verde, não tinha sustentabilidade, não tinha nada disso. Mas muitos, né, muitas autoridades recentemente têm mencionado isso, que de certa forma a Zona Franca ela conseguiu, né, ser efetiva na proteção dessa tão importante biodiversidade. Ao que você atribui isso, né? Você diria que foi um golpe de sorte ou foi uma adequação que foi sendo feita nesse projeto para ele? Não, foi a realidade, porque com a Zona Franca aqui, as populações do interior se deslocaram para cá. E aí o nosso interior foi sendo esvaziado por falta de opção econômica. Hoje no interior, vamos ser sinceros e fraternos, você tem três grandes fontes de renda: a folha da prefeitura, o Bolsa Família e a aposentadoria do INSS. Então são esses três, e aí de município para município muda. Em alguns o maior empregador é o Bolsa Família, em outros o maior empregador é a folha da prefeitura, em outros o maior empregador é o INSS. Portanto, isso não existiria, como não tem alternativa econômica, as pessoas vieram embora para Manaus. Queriam que os filhos estudassem, queriam que a família melhorasse de vida, eles vieram embora para Manaus. E Manaus foi crescendo. Agora, Manaus atraiu gente também do Baixo Amazonas Paraense, do Acre, de Rondônia, de Boa Vista. E aqui se formou uma cidade que hoje é a sétima cidade brasileira, com 2.200.000 habitantes. Interessante. Você sabe que esses termos, né, que você agora há pouco estava explicando para a gente sobre biotecnologia, bionegócio, não é? A gente sabe que muitas pessoas elas veem esses nomes, né, bioeconomia, bionegócio, como um nome novo para um desafio antigo nosso da região, que é justamente essa questão de ter uma economia, de ter um desenvolvimento, de um ciclo econômico que seja realmente um ciclo e não seja algo linear. Não é? Então, partindo disso, né, como é que a gente pode pensar aqui o Estado do Amazonas atualmente estimulando na prática esse tipo de atividade que envolve o bionegócio, a bioeconomia, a biotecnologia? Indispensável ter pesquisa. Sem pesquisa, quem não sabe onde o porto que quer chegar, nem o vento ajuda. Então, nós precisamos definir o porto que queremos chegar. Qual é? Cosméticos, medicamento, vacinas, o que é que nós vamos procurar? E é exatamente para isso que o CBA está sendo reestruturado, para ele fazer essa pesquisa a partir de uma definição clara do que se quer. Agora, paralelamente a isso, nós temos que avançar em outras fontes de renda, tipo a própria desburocratização dos incentivos fiscais, que hoje são muito burocratizados. A outra questão, ver o que podemos fazer dentro daqueles 4 eixos que o professor Samuel Benchimol definiu como importantes para a Amazônia, que é o empreendimento na Amazônia tem que ser economicamente viável. Se ele não for viável, ele não vai à frente. Ele tem que ser politicamente equilibrado, não cabe radicalismo nisso, tem que haver tolerância, tem que haver entendimento. Ele tem que ser socialmente justo. O extrativismo da borracha não era socialmente justo, ele era análogo à escravidão. E, por último, ele tem que ser ecologicamente sustentável. E eu acrescentaria hoje, 25 anos depois de que ele disse isso, uma outra questão. Na Amazônia, você tem que estar de braços dados com novas tecnologias, que casa com essas ponderações que você fez. Outro lado, nós temos que ver o que podemos fazer no campo da transição energética, da mineração, agora sempre dentro dos 4 pilares e de mais a tecnologia que foram estabelecidos há 30 anos atrás pelo professor Samuel Benchimol. Lembrar também que o professor Samuel Benchimol dizia o seguinte: o mundo tem que pagar pela manutenção da floresta em pé. Seria uma contribuição, um imposto internacional dos países ricos em favor dos países pobres. Coincidentemente, esse tem sido o discurso
do presidente Lula na ONU. Aonde ele vai, ele tem defendido que os países ricos têm que pagar para que os homens da Amazônia mantenham a floresta em pé. Essa é uma tese de 30 anos e, para fazer justiça, ela é do professor Samuel Benchimol, que faleceu em 2002, e este ano, 2023, ele faria 100 anos. Estamos comemorando o centenário dele. E é louvável que nos 100 anos dele, a sua defesa da contribuição dos países ricos em favor da Amazônia e dos amazônidas tenha ganhado respaldo nacional e internacional. Então, agora há pouco, o senhor estava dando uma explicação e mencionou essa palavra que me chamou muito a atenção. Não é? Então, aqui na região amazônica é possível a mineração? Sim, é possível, mas ela tem que ser ecologicamente sustentável, dentro daquele parâmetro que o professor Samuel estabeleceu. Certo. Porque, fora disso, a mineração ilegal, a mineração que joga mercúrio nos rios, que mata os peixes, que mata as pessoas, porque uma pessoa que come um peixe que está envenenado pelo mercúrio, ela também vai morrer. E isso é muito ruim. Nós precisamos fazer tudo ecologicamente sustentável. Senão, não é compatível com a Amazônia. Aí temos uma transição energética, possibilidade de explorarmos o gás. E veja uma situação que é a de Roraima. Roraima tem a necessidade de energia elétrica. Hoje, a energia elétrica de Roraima é gerada a partir de combustíveis fósseis, seja o diesel, seja o gás. Mas isso provoca um deslocamento de carretas pela BR-174 que terminam destruindo a estrada, que precisa ser repavimentada a toda hora, a todo instante. Muito bem. Tem o projeto de levar o União de Tucuruí, que já chegou em Manaus há muito tempo, até Boa Vista, mas tinha um impasse com os índios, e aí isso é uma autocrítica. O governo federal e o governo estadual demoraram muito a fazer essa negociação, que finalmente saiu, mas saiu 12 anos depois. Os índios querem uma indenização, eles têm as suas razões, eles já estavam aqui quando Cabral chegou, então a terra é deles sim, e nós devemos respeitá-los. Se nós queremos respeitar o direito de propriedade, temos que começar respeitando o direito de propriedade dos índios, porque não pode o direito de propriedade valer só quando é branco, tem que valer também quando é índio. E ali, obviamente, que tem índio, os Vaimiris Atuaris, que quando da construção da estrada foram vítimas de um genocídio. Eles eram 3.300 e hoje são 300. Quer dizer, agora eles estão se regenerando em termos de número de pessoas, estão se recompondo, mas durante muito tempo eles foram dizimados, inclusive militarmente, o que é algo muito, muito desagradável. Isso é uma nódoa que o Brasil tem e que o Brasil precisa minimamente se redimir. Mas veja, na hora que tiver o Leão, você vai produzir energia em Silves, vai jogar no Leão, ele vai chegar em Roraima sem necessidade do tráfego dessas carretas levando combustíveis fósseis. E o gás ele é menos complicado do que o diesel, portanto será um avanço. Claro que nós queremos migrar para energias sustentáveis, a eólica, a solar principalmente. E é algo que o Brasil está avançando todos os dias de forma muito acelerada. Eu quero, inclusive, que acelere mais, mas, obviamente, eu tenho que reconhecer que o Brasil avançou bastante nesse campo, embora não tenha avançado na velocidade que queremos. Maravilhoso. Olha só, a gente sabe que o estado do Amazonas ele foi um dos primeiros estados a ter uma própria legislação sobre incentivos à inovação, pesquisa científica e tecnologia, que foi pela Lei Estadual 3.095 de 2006. Quais foram as principais direções das políticas sobre inovação e tecnologia e ciência, né? E qual seria essa direção dessa política, né, sobre inovação e tecnologia no estado do Amazonas, pelo menos para os 5 anos aí que entram? Veja, a FAPEAM ela tem carimbado recursos todos os anos no orçamento exatamente para investir nesse campo.
A professora Márcia Perales, ex-reitora da UFAM, ela é a presidente da FAPEAM. E a orientação que ela tem, não minha, do governador Wilson Lima, vai na direção de garantir bolsas, de financiar projetos de tal forma que as pessoas possam ter uma vazão. É claro que os recursos da FAPEAM são pequenos diante das necessidades enormes que nós temos de recursos. Portanto, é nesse caminho que a FAPEAM está caminhando e eu sugiro a todos aqueles interessados que procurem a FAPEAM. A FAPEAM está de portas abertas exatamente para apoiar, para estimular bolsas de estudos voltadas para pesquisa, para ciência, tecnologia e inovação. A gente sabe que quando se trata de inovação e tecnologia, sempre houve essas entidades que favoreceram, né, digamos, o desenvolvimento dessas atividades. Você mencionou agora o pesquisador, no caso, né, que é essencial. Não é? Considerando isso, não é, a gente sabe que muitas inovações elas saem no momento em que essas entidades que ajudam com a pesquisa, como os institutos tecnológicos, né, de ciência e tecnologia, esses parceiros eles conseguem trazer para o setor privado, não é, uma transferência de tecnologia. Esse tipo de política, né, em que surge, não é, digamos assim, uma dotação orçamentária para fomentar a inovação, a tecnologia, a ciência, é passada para esses institutos tecnológicos para que eles consigam chegar a tecnologias e transmitir para o ente privado. A gente sabe que esse tipo de ciclo, né, ele já acontece muito dentro da ciência, tecnologia e inovação. Isso continua sendo, não é, uma direção para esse governo atual, né? A secretaria pretende colaborar com essas universidades, instituições, para promover a transferência? Sim, exatamente. A FAPEAM tem como bolsistas exatamente alunos da UFAM, alunos da UEA, com esse objetivo de criar, aproveitar ideias que possam ser aplicadas por toda a sociedade. E aí, permita-me dar um exemplo que tá bem latente e que é de conhecimento de todos nós. Duas tecnologias, o Pix e o WhatsApp. Claro que eles são... O WhatsApp é transnacional, mas o Pix é brasileiro. O que aconteceu? Antigamente, 10 anos atrás, quando não tinha Pix, quando não tinha o WhatsApp, o comércio do peixe, do pescado, melhor dizendo, era feito da seguinte maneira: o pescador dependia do dono da fábrica de gelo. Ele recebia uma quantidade de gelo, por hipótese, R$ 10.000 em gelo, que ele tinha que pagar na volta do seu barco com peixe. Só que aí o dono da fábrica de gelo inflava o preço do gelo e desinflava o preço do peixe. E o pescador perdia. E o dono da fábrica de gelo virava um intermediário entre o consumidor e o produtor, que no caso era o pescador. Veio o celular e veio o Pix. Isso disseminou da seguinte maneira: com o celular e com o Pix, o pescador conseguiu acesso a linhas de crédito, por exemplo, da FEAM, para ter o seu capital de giro e comprar o gelo. Então ele compra o gelo, ele vai pescar. Quando ele vem retornando para Manaus, no primeiro sinal de WhatsApp, ele comunica uma lista de compradores, que podem ser pequenos supermercados, podem ser feirantes, podem ser restaurantes, e ele avisa: olha, eu peguei 100.000 sardinhas, eu estou vendendo 100 a R$ 10. Quem quiser, passa o Pix, o meu Pix é tal. Quando ele chega em qualquer porto de Manaus, mas eles em geral entram pelo Porto Puraquara, que é um porto informal, ele já tem os compradores lá e o Pix já está na conta dele. Quer dizer, foram dois inventos, duas inovações que revolucionaram tudo, a linha de produção toda, lá na ponta, né? Quer dizer, isso daí não foi na grande empresa, não foi na Honda, não foi na Samsung, não foi na LG. Isso foi no pescador.
um cidadão humilde que passou a vender por um preço melhor do que o que ele entregava à sua produção, e a vantagem do feirante, que passou a comprar por um preço menor. No final, ganhou o consumidor final. Essa é uma realidade que nós estamos vivendo agora e que é bom propagá-la para ver da importância da ciência, tecnologia e inovação nas nossas vidas. Um detalhe que mudou tudo, né? Tudo. Olha só, essa pergunta é uma pergunta aqui mais específica que tem a ver com o zoneamento econômico-ecológico como orientador das políticas públicas estaduais, inclusive para o fortalecimento do bionegócio, né? O senhor está à frente da Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, né? E considerando essa política, né, de zoneamento econômico-ecológico, considerando a bioeconomia, e também o exemplo do que está acontecendo em Roraima, né, que está tendo, digamos, resultados expressivos, né? Qual seria, não é, digamos assim, a visão estratégica da Secretaria? A visão estratégica é de que o zoneamento econômico e ecológico precisa ser realizado. No entanto, o Estado do Amazonas como um todo, e a Secretaria em particular, tem uma dificuldade, que são recursos. Os recursos para fazer o zoneamento econômico e ecológico são da ordem de 50 milhões de reais. Nós não temos esse dinheiro. Nós vamos começar a correr atrás agora, junto ao Banco Mundial, para ver se o Banco Mundial financia esse projeto. E a partir daí, desse financiamento, eu estive semana passada no Banco Mundial, em Brasília, tive conversa com a área técnica do banco. Eles têm recursos, agora isso é um processo lento, que a gente tem que correr atrás para podermos formalizar e obter a aprovação e, na sequência, o contrato e podermos avançar. Isso é algo que está sendo perseguido por nós e que esperamos levar a bom cabo nos próximos meses. Olha, é muito bom saber disso, né? Eu, como estudioso dessas tendências de desenvolvimento humano, tenho certeza que o Banco Mundial, tudo que a gente precisa está aí, né? Sim. Que é toda a temática, toda a questão da sustentabilidade, da proteção, digamos assim, do pressuposto de existência dessa bioeconomia. E a economista-chefe dessa área é a Shirin, ela é somali, ela nasceu na Somália, mas foi educada em Londres. E ela está em Brasília trabalhando no Banco Mundial nessa área. Ela tem uma visão de mundo maravilhosa, muito boa, e eu estive reunido com ela e mais a economista Cláudia Tufani, que trata desse assunto. As duas tratam dessa relação com os estados e com os municípios. Nós fomos lá exatamente para conhecer e dialogar sobre essas linhas de financiamento. Maravilha, bom saber disso. A gente considera também, né, que uma das principais atividades da secretaria, né, que o senhor está à frente agora, é justamente esse desenvolvimento socioeconômico do nosso estado. E a gente observa que recentemente, né, houve uma diminuição no emprego no que trata da construção civil, não é? Conforme informativo da própria secretaria, né? Há algum plano de incentivo pelo Estado para reverter essa situação da diminuição do desemprego? O que acontece na construção civil? Os incentivos que podem ser dados são na esfera municipal, que é o município que licencia, é o município que cobra tributos específicos. Por exemplo, a construtora não paga ICMS, ela paga ISS. Certo. Com a reforma tributária, aí sim ela vai pagar IBS, mas por enquanto isso está no âmbito municipal. Claro que o Estado tem todo o interesse da construção civil, porque é a que mais gera emprego, mais rapidamente responde a qualquer incentivo que seja dado ao setor. Ao que me parece, os problemas que surgiram dizem respeito a financiamentos, que diminuíram as linhas de ação de financiamento, de licenciamento e até dificuldades de outras ordens, como, por exemplo, a situação de grandes empresas que tiveram dificuldades empresariais. As grandes construtoras no Brasil tiveram problemas e agora elas começam a se recompor. A grande maioria das grandes empresas estavam ou estão em recuperação judicial. Deixa eu lhe perguntar uma dúvida minha, aproveitando que você está com essa expertise toda, que estou à minha frente, né?
Eu sempre tive essa dúvida. O emprego informal, afinal, ele é mal visto ou ele é bem visto? Não, Para um economista. não, eu diria o seguinte: o ideal é que nós tenhamos um emprego formal de carteira assinada. Mas se não tiver o emprego formal, é melhor que tenha o informal do que não tenha nenhum. Agora, claro, tem limites para isso. Por exemplo, a uberização é algo muito danoso à economia, a meu ver. Por quê? Porque ele fragiliza o ser humano. Aquele motoboy que está entregando alimento, ele trabalha 12, 13, 14 horas por dia. Isso aí é análogo à escravidão. E aí eu me lembro que quando meu pai veio para o Brasil, em 1927, ele chegou aqui e trabalhava 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Não tinha descanso semanal remunerado, não tinha férias, não tinha 13º salário, não tinha previdência, não tinha fundo de garantia, quer dizer, não tinha nada. Isso surge em 1934 com a ditadura Vargas, mas que à época foi um avanço social enorme. Inclusive, sugiro a você e aos mais novos que, indo ao Rio de Janeiro, visitem o estádio de São Januário e lá tem uma placa de bronze na tribuna de honra, que diz mais ou menos assim: daqui desta tribuna, Getúlio Vargas assinou as leis sociais do Brasil. Aí tem a data lá, 1934. Portanto, veja, não tem nem 100 anos que o Brasil tem leis sociais. Até então, por exemplo, o homem morria, a mulher ficava sem pensão da Previdência, porque não tinha Previdência. Então, o Brasil é um país que, nas últimas dezenas de anos, ele avançou muito nessa questão social, mas precisa avançar mais. Aí, na contramão disso, vem a uberização, que é muito danosa, muito ruim para a economia. Ainda traz a falsa impressão para aquela pessoa que participa disso de que ela é empreendedora, né? De que ela é uma Exatamente. empresa, Ela não é uma empresa, ela é um escravo disfarçado. de uma Porque corporação. trabalhar 12 horas por dia, 14 horas por dia, isso não existe. Quando meu pai chegou aqui, o horário era de sol a sol. Entrava às 7 da manhã e ia até o dia sair e entrar à noite. O que significa dizer que era também um análogo à escravidão. Essa sua descrição muito específica sobre São Januário me faz pensar que você também é vascaíno. É? Também, Eu também. também. Estamos na mesma barca E aí. estive lá e vi, não, naquela época não tinha facilidade de bater foto com o celular, eu não tirei a foto, mas eu vou voltar lá para tirar a foto, porque é algo muito histórico, muito importante para o Aí não Brasil. tinha como não ficar mais vascaíno ainda, né? Depois de uma dessa. Exatamente. Você sabe por que eu perguntei a questão da informalidade? Me chama muito a atenção e a gente já está chegando aqui perto do final, tá? Só para. E me chama muito a atenção um modelo que é um modelo que acontece na Índia. Talvez eles apontam como sendo a maior favela, esse termo até é politicamente incorreto hoje em dia, né? Mas em inglês é slums, né? Mas que seria algo como essas comunidades, né? Muito, digamos assim, de baixa renda, de pessoas que têm baixa renda. A maior favela do mundo seria Dharavi, na Índia. E lá nessa favela, eles têm uma movimentação de US$ 1 bilhão relacionado a uma prática de reciclagem por parte desses moradores da própria favela. E isso movimenta US$ 1 bilhão, né? É por isso que eu te perguntei sobre essa questão do informal, não é? Porque apesar de não ser formal, né, a gente sabe como você está bem Sim, colocando, importante é o formal, né? Porque tem as garantias, sim, os cuidados, né? Mas o informal também não deixa de ser, e eu entendi pela sua explicação que é o limite que é o que importa, é o sim, limite do. sim, sim. Veja, essa questão do reciclado, Manaus, ela poderia ter avançado mais. Eu faço votos que avance mais. Vou contar aqui uma historinha que pouca gente sabe. Em 2005, quando eu cheguei na prefeitura, eu fui instado pelo Ministério Público, através da doutora Maria José de Nazaré, que é alguém que merece uma estátua nessa cidade, pelas boas ações e boas práticas voltadas para o Ministério Público. Ela e o nosso querido, de saudosa memória, juiz Adalberto Carim Antônio.
que ocorreu? Ela me procurou dizendo o seguinte: prefeito, eu espero que o senhor não me empurre com a barriga, como eu fui empurrado até agora. Eu disse: eu cheguei essa semana aqui, o que eu posso? Ela disse: o senhor já foi na lixeira? Aí eu disse: não. Disse: vamos fazer o seguinte, o senhor visita a lixeira e na sequência eu converso com o senhor. Eu chamei o secretário de limpeza pública e fomos à lixeira. Eu fiquei... Cortou o coração o que eu vi. Tinham cerca de 300 pessoas, adultos, mulheres, crianças, vivendo no meio do lixo e morando na lixeira. Então aquilo não podia continuar daquele jeito. Foi quando nós resolvemos fazer o seguinte: procurar organizar cooperativas. Foram organizadas 5 cooperativas para trabalhar com reciclagem. E aí, aos poucos, foram sendo retiradas as pessoas de lá e entregues a elas essas cooperativas. Até que no final tinham aqueles que resistiam a sair, mas tiveram que sair de certa forma por uma ordem judicial à época, porque era desumano manter aquelas pessoas ali. E conseguimos avançar com a boa ação da doutora Maria José Nazaré e com as boas decisões do juiz Adalberto Carim Antônio, no sentido de ter ali um aterro controlado, que é o que garante Manaus até hoje. Eu saí da prefeitura há 15 anos, aquele aterro já era para ter sido encerrado, mas é o que temos, ao que sei, há uma decisão do Tribunal de Justiça dizendo que ele só pode funcionar até 31 de dezembro. Mas vai jogar o lixo onde? Eu não sei qual é a solução. Ao que os jornais e os portais divulgam, há um novo aterro construído por uma empresa privada que alguns acusam de poluir e outros dizem que não polui. Tem um debate aí que seria bom avançar. Pelas informações que tenho, ele não polui e ele está fora da linha de tiro do aeroporto Eduardo Gomes. Isso é muito importante. Tenho, no entanto, a obrigação de dizer que todas as cautelas devem ser tomadas para evitar que qualquer coisa, qualquer dano aconteça ao meio ambiente. Muito obrigado. E agora, não é uma notícia aqui que é muito recente, mas que traz assim muita esperança. É, a princípio parece assim uma grande oportunidade. Aí quem vai me confirmar é justamente Vossa Senhoria, que é sobre o megaporto peruano de Xangai, né, que abriu a porta para o comércio com a América do Sul e ele é patrocinado, né, pela China. Pela China. Então, como o Amazonas será beneficiado? Qual é a natureza? Que natureza de benefício a gente pode esperar? Olha só, nós no Brasil como um todo, mas a Zona Franca de Manaus em particular, tem uma dificuldade pela distância da China. O porto de Xangai é um investimento no Peru da China de 3 bilhões e 600 milhões de dólares. Portanto, não é um portinho, não, é um portão. De lá, qual é a ideia? Trazer os produtos que vêm da China, os componentes que vêm da China para a Zona Franca de Manaus, desceriam nesse porto, iriam por uma estrada até Pucallpa, lá pegariam balsas e viriam até a fronteira Colômbia, Peru, Brasil, e desceriam o Rio Solimões. Essa seria uma nova rota que receberia também a possibilidade de exportações, por exemplo, destinadas à costa oeste dos Estados Unidos, que seria o caminho inverso. Então, o que se espera é que esse porto, que os peruanos nos asseguram que será concluído até o final de 2024, e que a gente possa ter essa nova rota. A embaixada da China e a embaixada peruana já visitaram a SUFRAMA, já dialogaram, já conversaram, e tanto o superintendente João Bosco Saraiva quanto eu estamos muito animados. Inclusive, vamos programar uma visita das equipes técnicas da SEDECT e da SUFRAMA a Pucallpa, a Xangai, a Tabatinga, para ver de que forma nós podemos avançar, porque esse projeto é muito importante. Então a gente também tem um detalhe que é recente, mas não é bom, como essa notícia do Porto, né, de Xangai, que é uma pena. A gente tem, quem mora aqui em Manaus tem assistido isso, algumas manhãs que amanhece tudo claro, né, aquele cheiro de fumaça.
E a gente sabe que está relacionado a essas queimadas que não estão sendo controladas e que são criminosas, né, claro. Mas além disso também começa, parece que um ciclo de secas, né, na região amazônica. Então, o que esses fenômenos recentes eles representam para o futuro do nosso desenvolvimento? Veja, Ulisses Guimarães dizia que você não pode brigar com fato. Sua Excelência o fato, ele dizia. Ele está sentado ali na cadeira. Não adianta você brigar, porque ele está sentado na cadeira olhando para você. Então, nós temos um fato: as mudanças climáticas no mundo. E essas mudanças climáticas estão mexendo com o mundo inteiro, inclusive conosco. Nós temos que combater as queimadas e isso tem sido muito forte. Durante muitos anos ficou negligenciado, mas agora o combate tem sido efetivo. Há um falso debate de que quem é contra as queimadas é contra o desenvolvimento. Não é isso, que a gente é a favor da vida, a vida dos seres humanos, porque com essa situação você vai ter todos os problemas. Por exemplo, nós temos duas áreas que são nevrálgicas para Manaus. A saída do Rio Madeira, a foz do Rio Madeira, onde está acumulado uma grande quantidade de sedimentos que decorrem das duas hidrelétricas, Santo Antônio e Jirau. Isso aí faz com que seja necessária a dragagem para permitir o tráfego melhor da navegação. O outro ponto crítico é a costa do Tabocal, que é ali por volta de Amatari, entre Itacoatiara e Manaus. Para se ter uma ideia, o navio, por exemplo, o navio com derivados de petróleo ou com petróleo, ele vem com 80 milhões de litros. Quando ele chega na costa do Tabocal, ele não passa. Então ele tem que descer só com 40 milhões de litros. Mas essa parte do combustível foi resolvido porque a Petrobras construiu um entreposto em Itacoatiara, onde o navio vem com 80 milhões de litros, deixa 40 milhões de litros em Itacoatiara, e de lá isso segue para o Centro-Oeste, e sobe para Manaus só com 40 milhões de litros. Mas na carga de container, ele tem que vir só com metade da carga. E aí o frete dobra, e obviamente que isso influencia no preço dos produtos. Influencia também porque não tem a mesma rapidez da chegada de componentes. Nós começamos a ter um acúmulo muito grande de componentes no porto de Barcarena, no Pará, e isso tem que ser resolvido pela dragagem. As informações que tenho do ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin é que dentro de 10 dias começam a dragagem tanto da Foz do Madeira quanto da costa do Tabocal, para ver como isso vai influenciar na nossa vida. Nós poderemos ter, se não houver sucesso nessas operações, uma crise de abastecimento em Manaus, sim, isso é fato. O governo do estado instalou um comitê de crise que é gerenciado, presidido, coordenado pelo governador Wilson Lima e que vai nessa direção de todas as medidas serem tomadas e resolvidas a tempo. É uma luta muito grande contra o relógio. Maravilha. Agora eu gostaria só de pedir para você fazer assim essas últimas considerações, algo que você queira falar, uma mensagem que você queira trazer. Não, mas a mensagem que eu... Só uma. Espera que ele vai jogar foto. Ele pediu. Pronto. Olha lá. Ai, lindo. É aqui, ó. Pronto, Vascão olha aí. aí, ó. essa é a fotografia que está lá. Desta tribuna, o presidente Getúlio Vargas ditou as leis sociais do Brasil. Devia ser vascaíno também. Meu padrasto, ele que me criou, ele era português. Certo. E ele só ia, quando ele saía de casa, era para ouvir o presidente Getúlio Vargas, Ele certo. parece que no dia 1º de maio... 1º de maio, é. Ele ia, parece que é o Maracanã. Não, Maracanã nem existia. Era São Januário. São Januário, ele desfilava em carro aberto. E ele ia, falava. E o meu padrasto não faltava. Certo. Era o único lugar onde ele ia. Não, mas veja só, na classe trabalhadora ele era mito, né? Ele efetivamente era mito.
porque ele mudou a vida. Ele transformou tudo Transformou aqui. tudo. Meu padrasto era português, né? Apesar da estética parecer algo muito antigo, como você falou, é algo recente, né? Sim. Eu só recebo todas essas tuas palavras e ensinamentos com grande entusiasmo, porque a gente sabe a importância dessa secretaria e sabe que eu penso que não existe pessoa mais adequada para estar à frente disso, né? Até pelas suas explicações, a gente vê como você conhece todos os caminhos, todas as cadeias, né? Então a gente está muito bem representado. Muito obrigado, Guilherme. Eu agradeço a você e devo dizer a todos que nos assistem que é um desafio muito grande. Eu tenho 76 anos, tenho uma experiência de vida e quero colocar essa experiência em favor do Amazonas. Tudo que eu puder fazer para melhorar as condições de vida da nossa gente será feito. A secretaria é muito ampla, ela cuida de desenvolvimento, planejamento, ciência, tecnologia, inovação, trabalho, emprego e renda. Portanto, eu lido com o presidente da Samsung e lido também com o mais humilde artesão de Manaus, o que me dá uma responsabilidade enorme. Mas tudo aquilo que eu puder fazer será feito pela melhoria da qualidade de vida do nosso povo, da nossa gente. E nós acreditamos, não é só o Amazonas que agradece, mas é toda a Amazônia, porque a gente sabe que o Amazonas ele é essencial para o futuro da Amazônia Ocidental. E aqui eu não tenho como lhe dar grandes presentes, mas por isso, né, por essa representação tão importante que o senhor está fazendo do povo amazonense, mas está aqui uma pequena lembrança, né, aqui do Pod, tudo muito obrigado, para você muito pela obrigado. participação.